No final do século XII, o mundo testemunhou o surgimento de uma das figuras mais lendárias da história medieval. Ricardo I, mais conhecido como Ricardo Coração de Leão, gravou seu nome na eternidade através da espada e da coragem. Sua vida foi marcada por conflitos familiares, guerras intermináveis e uma busca fervorosa pela glória divina. Porém, foi nas areias escaldantes da Terra Santa que sua lenda realmente se consolidou. Lá, ele encontraria um rival à sua altura, o Sultão Saladino, um líder respeitado por sua sabedoria e justiça. A história desse confronto não é apenas sobre batalhas, mas sobre o choque de duas culturas poderosas. Ricardo nasceu no Palácio de Beaumont, em Oxford, no dia 8 de setembro de 1157. Ele era o terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra e da formidável Leonor da Aquitânia. Apesar de nascer na Inglaterra, Ricardo sentia-se mais em casa nas terras francesas de sua mãe. Ele foi educado como um nobre da Aquitânia, aprendendo a arte da guerra e da poesia. Desde muito cedo, Ricardo demonstrou um talento natural para o comando militar. Aos 16 anos, ele já comandava seu próprio exército para sufocar rebeliões em Poitou. Sua relação com o pai, Henrique II, era tumultuada e frequentemente hostil. Ricardo, incentivado por sua mãe, chegou a se rebelar contra o próprio pai em busca de mais poder. Essas disputas familiares moldaram o caráter duro e implacável do futuro rei. Em 1189, com a morte de Henrique II, Ricardo finalmente ascendeu ao trono da Inglaterra. No entanto, seu coração não estava na administração do reino, mas sim na cruzada. A notícia da queda de Jerusalém para Saladino em 1187 havia abalado toda a cristandade. Saladino havia unificado as facções muçulmanas e reconquistado a Cidade Santa. Ricardo, fervoroso e sedento de glória, prometeu libertar Jerusalém a qualquer custo. Ele começou a esvaziar os cofres da Inglaterra para financiar sua enorme expedição. Dizia-se que ele venderia a própria Londres se encontrasse um comprador. Uma frota imensa foi reunida, e guerreiros de toda a parte se juntaram ao estandarte real. Ricardo partiu para a Terra Santa, mas o caminho seria longo e cheio de desvios. Sua primeira parada significativa foi na Sicília, onde ele resolveu disputas dinásticas com a força da espada. Foi lá que ele garantiu recursos e firmou alianças temporárias. Em seguida, uma tempestade desviou parte de sua frota para a ilha de Chipre. O governante de Chipre, Isaac Comneno, aprisionou a noiva de Ricardo e sua irmã. Furioso, Ricardo invadiu a ilha e conquistou Chipre em uma campanha relâmpago. Ele celebrou seu casamento com Berengária de Navarra na cidade conquistada de Limassol. Agora, com uma base segura no Mediterrâneo, ele voltou seus olhos para Acre. A cidade de Acre estava sitiada pelos cristãos há 2 anos, mas sem sucesso. A chegada de Ricardo em junho de 1191 mudou completamente o cenário da guerra. Ele trouxe consigo imensas máquinas de cerco e uma energia renovada. Ricardo, mesmo doente com escorbuto, comandava os ataques de uma liteira. As muralhas de Acre começaram a ceder sob o bombardeio constante. Saladino tentou romper o cerco vindo de fora, mas não conseguiu penetrar as defesas cruzadas. Finalmente, a guarnição de Acre se rendeu em julho de 1191. A vitória foi doce, mas logo manchada por desentendimentos entre os reis cruzados. Filipe II da França, aliado e rival de Ricardo, decidiu retornar para a Europa. No entanto, as negociações com Saladino sobre o resgate dos prisioneiros falharam. Em um ato brutal, Ricardo ordenou a execução de quase 3.000 prisioneiros muçulmanos. Este massacre chocou os cronistas da época e endureceu o coração de Saladino. A guerra agora seria travada sem misericórdia de ambos os lados.
Ricardo organizou seu exército para marchar rumo ao sul, em direção a Jaffa. A disciplina imposta por Ricardo era férrea. Ninguém podia quebrar a formação. O exército de Saladino acompanhava a marcha, fustigando os cruzados com flechas. Os cavaleiros cristãos sofriam com o calor e os ataques constantes, mas mantinham o passo. Cheiro. Ricardo sabia que Saladino estava esperando o momento certo para um ataque total. Esse momento chegou nas planícies de Assuf, em 7 de setembro de 1191. Saladino lançou todo o seu exército contra a coluna cruzada. A pressão sobre a retaguarda dos hospitalários era insuportável. Ricardo ordenou que esperassem o sinal para a carga de cavalaria. Mas a impaciência venceu e os cavaleiros atacaram antes da hora. Vendo isso, Ricardo lançou todo o exército em uma carga devastadora. O impacto da cavalaria pesada cruzada foi avassalador. As linhas de Saladino se romperam e seu exército fugiu em desordem. Assuf foi uma vitória retumbante para Ricardo, cimentando sua fama de invencível. Saladino, pela primeira vez, percebeu que não podia derrotar Ricardo em batalha campal. O respeito mútuo entre os dois líderes começou a crescer. Contam-se lendas de que Saladino enviou frutas e gelo para Ricardo quando este adoeceu. Ricardo, por sua vez, propôs casar sua irmã com o irmão de Saladino para selar a paz. A guerra continuou com escaramuças e manobras estratégicas. Ricardo fortificou a cidade de Jaffa e preparou o caminho para Jerusalém. O exército cruzado chegou a avistar Jerusalém 2 vezes. No entanto, Ricardo sabia que não tinha homens suficientes para manter a cidade se a conquistasse. Com o coração pesado, ele ordenou a retirada, para a fúria de seus soldados. Enquanto Ricardo estava em Acre, Saladino atacou Jaffa de surpresa. A cidade estava prestes a cair quando Ricardo chegou pelo mar com uma pequena força. Dizem que ele lutou como um demônio, reconquistando a praia quase sozinho. Saladino, observando de longe, ficou maravilhado com a bravura do rei inglês. Conta-se que, durante a batalha, o cavalo de Ricardo foi morto. Saladino enviou 2 cavalos árabes de presente para que o rei não lutasse a pé. A Batalha de Jaffa foi o último grande confronto da cruzada. Ambos os lados estavam exaustos e sem recursos para continuar. Além disso, Ricardo recebia notícias alarmantes de que seu irmão, João, tentava usurpar o trono. Em setembro de 1192, o Tratado de Ramla foi assinado. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas os peregrinos cristãos teriam livre acesso aos locais sagrados. Ricardo recusou-se a entrar na cidade como um visitante, pois não a havia conquistado. Com a paz firmada, Ricardo iniciou sua perigosa jornada de volta para casa. O retorno seria tão aventuroso quanto a própria cruzada. Seu navio naufragou na costa do Adriático, forçando-o a seguir por terra. Ele estava em território hostil, disfarçado de cavaleiro templário. Perto de Viena, ele foi reconhecido e capturado pelo Duque Leopoldo da Áustria. Leopoldo tinha uma rixa antiga com Ricardo desde o cerco de Acre. Ricardo foi entregue ao imperador Henrique VI do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi mantido prisioneiro no castelo de Dürnstein, acima do rio Danúbio. A lenda diz que seu menestrel, Blondel, o encontrou cantando uma canção que compuseram juntos. O resgate exigido foi astronômico: 150.000 marcos de prata. Era mais que o dobro da renda anual da coroa inglesa. Sua mãe, Leonor, trabalhou incansavelmente para reunir a quantia. Finalmente, em 1194, o resgate foi pago e Ricardo foi libertado. Ele retornou à Inglaterra e foi coroado pela segunda vez para reafirmar sua autoridade. Seu irmão João foi perdoado, com Ricardo dizendo: "Ele não passa de uma criança." Mas Ricardo não ficou muito tempo na Inglaterra. Suas terras na França estavam em perigo.
Filipe II havia aproveitado sua ausência para tomar territórios. Os últimos anos de Ricardo foram gastos em guerra contínua na França. Ele construiu o formidável Château Gaillard para defender a Normandia. Sua engenharia era avançada, fruto do que aprendera na Terra Santa. Em 1199, durante um pequeno cerco ao castelo de Chalos-Chabrol, o destino interveio. Um jovem garoto, usando uma frigideira como escudo, disparou uma flecha de besta. A seta atingiu Ricardo no ombro, perto do pescoço. A ferida não era mortal, mas a gangrena se instalou. Em seu leito de morte, Ricardo mandou chamar o garoto que o feriu. Em um último ato de misericórdia, ele perdoou o jovem e deu-lhe dinheiro. Ricardo Coração de Leão morreu em 6 de abril de 1199, nos braços de sua mãe. Seu coração foi enterrado em Rouen, seu corpo em Fontevraud e suas entranhas em Chalos. Sua morte marcou o fim de uma era de reis guerreiros, lendários. Saladino já havia falecido anos antes, em 1193, pouco depois da partida de Ricardo. A rivalidade entre Ricardo e Saladino tornou-se um modelo de cavalheirismo. Mesmo sendo inimigos mortais, eles compartilhavam valores de honra e coragem. Para os europeus, Ricardo era o herói cristão perfeito, apesar de seus defeitos. Para o mundo islâmico, Saladino permaneceu como o ideal de governante justo. A Terceira Cruzada não libertou Jerusalém, mas criou lendas imortais. Ricardo passou apenas 6 meses de seu reinado de 10 anos na Inglaterra. Ele não falava inglês, preferindo o francês e o occitano. No entanto, tornou-se o símbolo máximo da monarquia inglesa. Sua coragem física era inegável e inspirava seus homens a feitos impossíveis. Mas sua impetuosidade e arrogância também lhe criaram muitos inimigos. A história de Ricardo e Saladino nos lembra que o respeito pode existir mesmo na guerra. Seus nomes ainda ecoam através dos séculos, sinônimos de bravura e liderança. O rei cruzado e o sultão magnânimo, unidos para sempre na tapeçaria da história. A cada geração, suas histórias são contadas novamente, inspirando livros e filmes. Eles representam o auge do ideal de cavalaria medieval. E assim, a lenda de Ricardo Coração de Leão permanece viva. Um rei que viveu pela espada e morreu pela espada. Um guerreiro que cruzou mares e desertos em nome de sua fé. Um filho que desafiou o pai, mas amou profundamente a mãe. Um homem complexo, cheio de contradições, mas inegavelmente grande. Sua história é um testamento da vontade humana e do poder da crença. Enquanto houver quem valorize a coragem, o nome de Ricardo será lembrado. E nas areias do Oriente Médio, a memória de Saladino também perdura. 2 titãs que definiram uma era e deixaram um legado eterno. A Terceira Cruzada foi o palco, mas eles foram os protagonistas inesquecíveis. Que suas histórias sirvam de lição sobre guerra, paz e humanidade. Ricardo Coração de Leão, o rei que nunca desistiu. Saladino, o sultão que ensinou misericórdia aos seus inimigos. Juntos, eles escreveram um dos capítulos mais fascinantes da história mundial. E aqui termina o relato de suas vidas extraordinárias. Mas o eco de seus feitos ressoará para sempre na eternidade.